Salve, seu Serafino. Mas olha eu, camarada meu. Mas olha eu, camarada meu. Sou Serafino que chegou aqui agora. Candomblé batu no queto, umbanda batu na Angola. Mas olha eu, camarada meu. Mas olha eu, camarada meu. Sou Serafino que chegou aqui agora. Candomblé batu no queto, umbanda batu na Angola. Mas olha eu, camarada meu. Mas olha eu, camarada meu. Sou Serafino que chegou aqui agora. Candomblé batu no queto, umbanda batu na Angola. Salve o ponto. Boa noite, soldados de Aruanda. Mãe Érica Oyalodê, nós estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa aulinha sobre as diferenças entre a Umbanda e o Candomblé, mandando aquele beijo para os nossos filhos de santo, nossos frequentadores e o pessoal que eventualmente possa estar nos assistindo aí, tá bom, gente? Não somos youtubers, são vídeos caseiros, né, mas preparados com muito carinho, só para levar um pouquinho mais de conhecimento aí para o nosso pessoal, para quem quiser compartilhar conosco. Quem gostar, dá um joinha para incentivar o nosso trabalho. E vamos lá, né, pai? Para continuar a nossa aulinha, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os rituais de iniciação no Candomblé e na Umbanda, tá? Vou traçar um comparativo entre os dois. E no Candomblé, gente, o ritual de iniciação ele é bastante complexo, tá? Ele envolve muitos fundamentos, preparativos muito grandes, uma grande quantidade de materiais, de elementos, de rezas, cantigas, enfim. É um ritual que dura vários dias, tá? A pessoa fica recolhida no que nós chamamos de roncó, que é o quarto de santo, tá? Num período que varia de 7 a 21 dias, ou até 3 meses. Isso depende, varia de casa para casa, tá, gente? Varia de axé para axé. E como eu sempre falo, né, a gente não está aqui para discutir o certo, o errado, quantos dias é certo ficar. Não, gente, cada caso tem o seu fundamento, os seus motivos, e nós respeitamos todos, tá? Aqui a gente só faz um relato do que normalmente acontece, tá bom, gente? E a pessoa que vai fazer o santo do candomblé, ela é chamada de Iaô, tá? Iaô é uma palavra de origem iorubana, tá? Da língua iorubá africana, que significa mulher de orixá, tá? Por que mulher? Porque o Iaô é como se ele estivesse passando por um casamento com o orixá, tá? É uma aliança entre a pessoa e o orixá que está sendo feito. E esse ritual de feitura, ele inclui ebós, que são rituais de limpeza, né? Alguns elementos que são passados do corpo da pessoa. E em vários lugares, então tem ebó de mata, ebó de cachoeira, ebó de rua, entre outros, tá? É feito um ritual de bori, que é um ritual como se fosse uma preparação da cabeça da pessoa para receber o axé do orixá, tá? E tem o ritual da feitura em si, que inclui raspar a cabeça da pessoa. Por quê? Porque é como se a pessoa estivesse nascendo novamente. Ela é considerada como se ela fosse um bebê no culto, tá? Com a cabeça raspada, são feitas algumas curas, que são pequenos cortes com navalha, no alto da cabeça, na pontinha da língua, nos ombros e algumas outras partes do corpo.
tá? E dentro desses cortes são plantados os axés, que são alguns pós, algumas ervas, alguns preparados, de acordo com o orixá, para proteção daquela pessoa e para haver uma melhor conexão daquela pessoa com o seu orixá. Tá? Nossa, mãe Érica, mas faz corte no corpo, será que isso dói? Não, gente. A pessoa que recebe as curas, ela não sente nenhuma dor, não existe sofrimento nesse ritual, tá? Mesmo porque nesses momentos a pessoa está tomada pelo orixá, então ela não sente dor. Ah, mãe Érica, fala para nós aí quais são esses pós, né? Essas ervas que vai nesse ritual, o que mais que tem nesse ritual? Gente, o ritual de iniciação, ele é secreto, tá? A mãe não pode revelar os elementos que vão nesse ritual, em respeito aos nossos orixás, tá? Para a segurança também do povo do axé. E o segredo é uma tradição do candomblé. A gente costuma dizer que justamente o segredo é a alma do negócio, tá? A revelação do segredo do candomblé, ela retiraria a força dos rituais. Não é porque é feito nada mirabolante, demoníaco dentro do quarto de santo, não. É simplesmente por isso, tá, gente? A quebra do segredo é uma quebra de axé. Os rituais passariam a não ter a mesma força. E uma questão também bastante polêmica dentro do candomblé é o sacrifício de animais, tá, gente? São feitos sacrifícios, sim, no ritual de feitura, porém o animalzinho ele não é morto à toa e pelo bel prazer do pai e da mãe de santo, tá, gente? O que são aproveitados dos rituais são as partes dos animaizinhos que a gente não come. Então, miúdos, o próprio sangue do animal, tá? E por que eles são utilizados? Porque eles são considerados como força vital. É a vida pela vida, tá, gente? E o restante do animalzinho, que são as partes comestíveis, elas são preparadas e servidas no banquete no dia da festa, da saída de orixá, tá? Isso, inclusive, é um ato de caridade, né, gente? Porque tem muitas pessoas aí de comunidades carentes que frequentam o candomblé e que têm a oportunidade de saciar sua fome, né, nas grandes festas. Então, é por esse motivo, tá, gente? E após o ritual de feitura, né, após o Iaô ficar aquele tempo resguardado no Roncó, tem o dia da festa, da saída do Iaô, onde ele é apresentado, o orixá é apresentado para a sociedade e faz as suas danças rituais com as suas belas vestimentas, né? Trazendo aí todo o seu axé, tá bom, gente? E cada orixá tem o seu nome pessoal, o seu nome secreto, né? Que é dito no dia dessa festa, tá bom, gente? E na Umbanda, os rituais de iniciação são um pouco mais simples, tá? Eles não costumam durar dias, a pessoa não fica dias recolhida no terreiro. Esse ritual é feito no máximo em algumas horas, ou conforme a necessidade da pessoa, pode ser até às vezes de um dia para o outro, tá? Mas a pessoa não fica 7, 21 dias recolhida no terreiro, tá? Não há sacrifício de animais, e existem alguns rituais mais simples, como o cruzamento com pembas, né? Tem o ritual de batismo na Umbanda, tem a coroação do guia-chefe, tem a confirmação do orixá de cabeça. E também a pessoa recebe um cruzamento com alguns elementos que a gente também não comenta, né? São os segredos de axé da casa, tá? É o ritual mais simples, mas também com muita força, com muito axé e com muito significado dentro da fé umbandista, tá, gente? Bom, gente, agora eu vou fazer uma breve entrevista aqui com o famoso Pai Alan de Omologon. Pai Alan, por favor, explica um pouquinho para nós
Quantos e quais são os atabaques utilizados no ritual do candomblé? Vamos falar sobre atabaques Tá agora, bom, gente. né? No candomblé são três tipos de atabaque. O rum, que é o maior, o rumpi, que seria o médio, e o lê, que é o menor. Eles são todos tocados na varinha, varinha seca, e Apenas por homens, né, e isso pai? apenas por homem. Esses homens são chamados ogãs, né? E eles não podem ser virantes, ou seja, eles não podem receber orixá. Mulheres também não podem estar tocando, porque é contra, né? É um E contraxé, isso, né? isso. Isso, gente, é um tabu por causa da menstruação da mulher, tá, gente? Num outro vídeo a gente explica um pouco mais Isso. sobre isso. Agora, na Umbanda já não tem, os números de atabaques já pode ser maior, né? Já é mais relevante na Umbanda, já não tem tanto esses três, pode ter esses três e bem mais, né? E tem algumas casas de umbanda onde mulheres podem tocar também, né, pai? Sim, E sim. aqui na nossa casa, pode ou não pode? Aqui na nossa casa não pode, porque a nossa casa é cruzada com candomblé, né? Tem um pezinho lá e um cá. É, então é por respeito à minha tradição de orixá, gente. Aqui na nossa casa, mulher não toca tabaque, tá? Aqui a gente tem uma flexibilidade em relação a médiuns rodantes tocarem atabaque. Pode? Pode. Mas são médiuns como o próprio pai Alan aqui, que já tem uma firmeza e Sim, consegue controlar a incorporação, tá, gente? Porque se for um médium iniciante, rodante, tocando no atabaque, ele começa a tocar, o guia sim. encosta e já era, né, pai? É. Outra coisa, tanto na Umbanda, também, tanto no Candomblé, os atabaques são passados por rituais para poder ser tocado, porque até então chamam a divindade, né? E para a gente chamar uma divindade, esses atabaques têm o seu processo ali de tipo como a gente, entendeu? Eles também são um ser vivo praticamente, porque é eles que chamam os guias, eles que são a boca dos guias, a Sim, cabeça, sim. os pés, o corpo, tudo. Exatamente. Inclusive na casa de santo onde eu fui Sim, feita, o meu babalorixá falecido, que Deus o tenha, ele falava mesmo que os atabaques eram a boca dos orixás, né? Era o portal de comunicação entre nós e os orixás. Olha que bonito. sim. Agora explica para mim, pai, tanto no candomblé como na umbanda, qual a importância do atabaque na sustentação da vibração dos trabalhos? Bom, o atabaque, o maior, que é o rum, ele seria a cabeça do médium, né? A cabeça do orixá, o guia, né? Praticamente. O rumpi já são o corpo do médium. Tronco, né? Isso, o tronco. O menor, o lê, ele já seria os pés, né? E por isso que tem que ter muita firmeza na hora de Isso, tocar, né, pai? Um isso, descompasso no atabaque isso. pode descompassar também o corpo do médio incorporado e até, Deus o livre guarde, causar E acidentes, né? perder a sustentação também da gira, porque é um elo fechado. Se uma coisa nesse elo der errada, automaticamente uma corrente se quebra e dá ruim, né? É. Por isso, gente, as cantigas, o toque do atabaque, as palmas, tudo isso é muito importante na hora de uma gira, porque ajuda na sustentação da vibração dos trabalhos, tá, gente? Embora, claro, existam algumas correntes umbandistas aí, onde não há uso de atabaques. Seria a mesa branca, né? É a Umbanda branca. E nós respeitamos, né, um ritual diferente, com outro tipo de vibração e de sustentação, tá, gente? Mas nem todas as casas utilizam atabaques, tá bom? E eu vou falar um pouquinho sobre mais algumas diferenças básicas, né, entre o Umbanda e o Candomblé. Por exemplo, no Candomblé não existe congá, como nós temos na Umbanda. Não existem Conga. imagens no Candomblé. Mostra o nosso congazinho aí, pai. É simples, mas é feito com muito amor. Ele está sendo reformulado aí aos pouquinhos, né? A gente está mexendo nele. Congá é o nosso altar, gente. O nosso altar onde as imagens são cruzadas e consagradas, tá?
As nossas imagens, elas não são simples estátuas, elas têm fundamento, tá, gente? Como os atabaques. Exatamente. No candomblé, em vez de congá, existem assentamentos, tá? Que são alguns elementos aí consagrados do orixá. Geralmente o assentamento de uma orixá feminina, por exemplo, né? Ele é composto por uma sopeira de louça, alguns pratos, alguns assentamentos vão colheres de pau, vão pedras, né? Se for Iemanjá, por exemplo, vão elementos do mar. Se for um, um, um assentamento de Oxóssi, já não vai louça, né? Tem a ferramenta de Oxóssi, que é o arco e flecha, e vão elementos da mata, enfim. São pontos de força daquele orixá. E fora assentamento de Exus, que tem também, né? Os seus respectivos elementos de força. E as festas do candomblé são chamadas xirês de santo, né? São as rodas onde os orixás dançam, desprendem o seu axé. E geralmente no salão existe uma comieira. Mostra a nossa comieira ali, pai. É um ponto de força da casa. Seria o orixá recepcionista da casa, né? A nossa casa aqui, o nosso grande recepcionista é o nosso pai, o Baluaê, que considerou. Mas tem casas onde a comieira é de Iemanjá, de Cristã, de Oxóssi. Isso é determinado pelo jogo de búzios, tá, gente? Nem todas as casas de Umbanda têm comieira, às vezes as casas de Umbanda têm outros fundamentos, a nossa tem por ser cruzada com o candomblé, tá, gente? E também uma última diferença aqui para a gente estar comentando brevemente, tá? São as vestimentas rituais, gente. No candomblé, o branco ele é usado mais no dia a dia, né? Nas obrigações, nos ebós, nos dias de festa, são utilizadas roupas coloridas com as respectivas cores dos orixás, tá? Na Umbanda, a vestimenta é tradicionalmente branca, porém aqui na nossa casa, como é mista, em dias de festa, nós permitimos que os filhos de santos se vistam também com as cores dos orixás, tá? Existem também algumas diferenças nas cores das guias, que são os fios de ponta consagrados aos orixás, tá, gente? Por exemplo, como a mãe aqui foi feita em nação Angola, as cores de Yansan na nossa casa é vermelha. Mas existem casas onde Yansan é vermelho, ou cor de coral, ou marrom, ou até amarelo na Umbanda tradicional, tá, gente? E como eu sempre digo, é certo, é errado? Não. Cada casa tem a sua tradição, o seu axé, tá bom? E algumas casas de Umbanda não costumam cultuar alguns orixás, como Lobum Edé, que é o orixá do pai, o Sanhe, Euá, Obá, são casas de Umbanda mais tradicionais. A nossa cultua esses orixás por ter, como o pai falou, um pezinho lá, outro cá, tá bom? Então, gente, nós elencamos aqui algumas diferenças, devem ter outras que talvez no momento a mãe não está lembrando, porque são várias, gente. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vai aqui nos comentários do nosso vídeo, façam perguntas, gente. Se vocês têm mais alguma dúvida, alguma curiosidade, se faltou a mãe falar alguma coisa, dá um toquezinho para a gente aqui, ó, nos comentários. E nós teremos todo o prazer do mundo em estar respondendo e falando um pouquinho mais aí sobre esse assunto, tá? E nós vamos também, dentro desse contexto das diferenças entre Umbanda e Candomblé, tá respondendo algumas perguntinhas que mandaram para nós, né, pai? Então, a primeira pergunta que uma pessoa muito amada e querida mandou para mim é: por que
que na Umbanda às vezes acontece de uma pessoa receber vários guias na mesma linha, se isso é possível. Então, por exemplo, a pessoa ter 2 caboclos, 2 pretos velhos, 10 Exus, isso é possível? Então vamos lá, gente. Cada casa é uma casa, tá? É possível, tá? Dependendo da missão daquele médium. Porém, nem todas as casas é permitido. Isso é uma coisa que nós respeitamos, tá? É a tradição de cada um. Aqui na nossa casa, em alguns casos específicos, é permitido sim, tá? Porque todos nós, gente, temos um par de entidades, tá? Você tem um caboclo, você tem a cabocla que faz par com ele. Porque isso é um equilíbrio de energia. É o masculino e o feminino, né, Sim. pai? Atuando ali juntos para o seu próprio equilíbrio. Então, eu vou citar um exemplo aqui da mãe. A mãe tem a cabocla Jussara e eu tenho também o caboclo Urubatã, que responde para o meu Ogum. Só que esse caboclo não vem sempre, porque é a cabocla Jussara na frente. Ele vem em ocasiões específicas, se houver uma necessidade na casa. E um outro caso aqui é o nosso pai Alan, né? Ele recebe o senhor Exu Tiriri, porém ele também tem uma missão com o senhor Exu Lucifer. Fala um pouquinho para nós sobre isso, pai, por favor. O senhor Exu Lucifer, não é sempre que ele vem, né? Quando que ele dá o ar da graça da casa? É uma necessidade também da casa, que é coisa extrema, né? Portanto, que tem média aqui que viu ele aqui uma vez, frequentando já 8 meses, 6 meses. Tem gente que é. E por que o senhor recebe esse Exu Lucifer de vez em quando? Qual o papel espiritual dele na sua vida? Por que ele é presente no... Porque ele é uma herança de família, né? Isso. Ele vem de gerações e gerações, tanto de primos, tios, todo mundo, pai, mãe. Não necessariamente todo mundo da minha família cultua ele, né? Mas como eu cultuo, então eu tenho essa missão com ele, né? Ele é um protetor da sua família, Isso, que acompanha a sua família por várias e várias isso. gerações, não é isso? Isso mesmo. E então, gente, nós temos também o caso dos médiuns de transporte, né? O que é um médium de transporte? Ele recebe entidades que não são da linha de trabalho dele, a fim de prestar caridade para se comunicar com outras pessoas. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está carregada, né? Ela não recebe entidade, mas ela tem as entidades dela, né? Então, por exemplo, aquela pessoa tem um caboclo protetor que quer dar um recado para ela. Essa entidade ela pode se manifestar em um médio de transporte para se comunicar com aquela pessoa que está precisando, tá? E tem alguns também que são retirados por transporte, né? Então, às vezes também acontece de uma entidade que vem de transporte se afeiçoa à casa e de vez em quando dá o ar da graça em algum médium, tá, gente? Então, assim, a espiritualidade ela é muito ampla e a gente não pode ter uma mente fechada quando diz respeito à mediunidade e entidade, tá, gente? Existem mistérios aí no mundo espiritual que nós não podemos explicar. Cabe a nós respeitar, né, pai? E procurar fazer a coisa certa dentro das orientações que os nossos guias nos dão. Tá bom, gente? Então, eu espero que essa dúvida esteja respondida. Se não ficou claro, por favor, comentários, tá? Façam mais perguntas que nós responderemos. Uma outra pergunta que mandaram para mim esses dias. Mãe Érica, será que ainda dá tempo de responder? Dá, vamos lá, gente. Eu achei uma pergunta excelente, pai. A nossa filha de santo perguntou o seguinte: mãe, por que é mais comum no candomblé
vermos homens manifestados com pombagiras, com entidades femininas, e na Umbanda isso não é tão comum. Então vamos explicar, gente. Existe um tabu antigo, é uma questão cultural, né, gente? Nessa questão do masculino e feminino. Então, existe até uma certa normalidade de ver mulheres incorporadas com entidades masculinas. E as pessoas já têm uma maior dificuldade em aceitar homens incorporando entidade feminina. Isso é uma questão cultural, as pessoas já logo pensam, se o homem recebe pombagira, ele é um homossexual. Não necessariamente, tá? Principalmente, gente, porque espírito não tem sexo. Oi? Espírito não tem sexo. O espírito, gente, é uma luz, tá? E ele se manifesta da maneira que ele quiser. Ele pode se manifestar de uma forma masculina ou de uma forma feminina. Isso não diz respeito à sexualidade, mas sim à energia, tá, gente? E o meu finado Babalorixá, gente, eu não fico citando o nome dele toda hora, em respeito ao espírito, à memória dele, tá? Mas para quem tiver curiosidade, eu fui feita pelo Babalorixá Togum Laiarin. Ele era um babalorixá do bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, tá? Que Deus o tenha, pai, saudades, muita saudade. Ele era casado, era heterossexual e anualmente ele recebia a pombagira Maria Padilha, tá? E era uma entidade muito respeitosa, respeitava a condição dele masculina. Ela se apresentava sem trejeitos femininos, tá? Apenas se cobria com um pano vermelho, fumava seu cigarro, dava sua consulta, normalmente, tá? E claro que nós respeitamos as opções sexuais de todos, né? Existem homens que são homossexuais e que as pombagiras se manifestam com trejeitos femininos, mas isso porque a entidade respeita a condição do médium. O médium assim permite, tá, gente? Então, a mãe aqui, embora eu respeite a opinião de cada um, né, o axé de cada um, na nossa casa não existe esse preconceito, tá, gente? Nós já tivemos um médium na casa que homem hétero manifestava pombagira, mamãe Iemanjá, isso para nós é normal, tá, gente? A gente respeita aí todas as manifestações espirituais verdadeiras na nossa casa, tá bom? Então, gente, isso é muito mais um tabu do que uma questão de fundamento ao nosso ver, tá bom? Espero que a dúvida tenha sido respondida. Se não estiver claro, comentários, tá bom, gente? E uma última pergunta, é uma questão que foi levantada também por um filho de santo da casa, né, no dia de ritual aqui, e ele nos perguntou qual é a função do sal grosso na religião, né, pai? Como que ele deve ser corretamente utilizado. Então, vamos lá, gente. O sal grosso, ele é amplamente utilizado para finalidade de descarrego. Então, o que é um descarrego? Ele é uma retirada de excesso de energia, tá? Só que o sal grosso, gente, ele tem uma particularidade interessante que nem todo mundo conhece. O sal grosso, ele não retira somente a carga negativa, ele retira toda e qualquer energia que estiver presente naquele corpo, naquele objeto, naquela casa, enfim. Ele é um descarrego completo, tá? Ele dispersa energia de uma vez. E por que isso? Por que então ele é utilizado se ele não deixa nem energia positiva? É que a energia positiva, gente, se ela não for usada corretamente e ela ficar acumulada, ela também é prejudicial. Tá? Os nossos avós já diziam, né, pai?
Tudo que é em excesso faz mal. Energia positiva também. Se você está com excesso de energia positiva, você tem que doar de alguma forma. Se ela ficar represada em você, ela te faz mal também, tá? Então, o que, que nós recomendamos? Tá? Isso também é uma outra questão polêmica dentro do axé, tá, gente? Na nossa casa, na nossa tradição, não se toma banho de sal grosso de cabeça, porque na minha tradição isso é uma quizila. O que, que é quizila? É uma coisa contrária à vontade do orixá, é algo que irrita o orixá. Então, na nossa tradição não é utilizado, tá? Tem casas que faz? Tem. Não vou criticar ninguém. Se o seu axé permite, se no seu axé é correto, muito axé, tá? Para nós não utilizamos, tá, gente? Os banhos de sal grosso, eles são feitos do pescoço para baixo e logo a seguir nós recomendamos um banho, uma defumação, uma obrigação doce, para que retorne essa energia positiva e melhore a vibração, os caminhos daquela pessoa. Então, o que é uma obrigação doce? Vão ervas aromáticas, né? Por exemplo, o louro, o cravo, a canela, o anis estrelado. Dependendo da condição da pessoa, se não for um orixá que tem quizila, vai mel, pode ir uma pitadinha de açúcar. Enfim, algo para repor aquela energia que foi dispersada, tá, gente? Então, essa é a principal função do sal grosso e essa é a maneira correta de ser utilizado. Se não ficou claro, se tiver mais dúvidas, mãe, eu gostei desse assunto, fala um pouquinho mais disso. Comentários, tá, gente? Vamos nos comentários para a gente estar se comunicando e preparando os nossos próximos vídeos, ok? Então, nosso tempo acabou por hoje. Por hoje é só. Foi um prazer enorme fazer esse vídeo. A gente está muito feliz de fazer esse trabalho, né, pai? Como eu já disse, nós somos um pequeno terreiro humilde na Zona Leste de São Paulo, Vila Formosa. Quem quiser nos conhecer, aqui na descrição do vídeo tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone. É só nos contatar, tá bom? Jogamos carta, temos consultas com entidades. Estamos num ritmo meio lento aí devido à pandemia, tá, gente? Nós somos um terreiro responsável, estamos evitando aglomerações, mas não estamos deixando de atender. Quem precisar de nós, é só entrar em contato que nós teremos todo o prazer, tá bom, gente? Então, um beijo no coração de cada um. Obrigada, gente. Muito axé e até a próxima. Tchau. Vamos testar, iluminação ok, roteiro ok. Vamos brotar no YouTube para alegria de quem, né? Os nossos filhos de santos aí, nosso povo do nosso axé. Essa vai para os erros de gravação, é só um teste. Vai, amor, desliga aí. Vamos testar. Vamos lá. Ixi, outro erro. Peraí, pausa, pausa. Calma. Ai, meu Deus! Continuando. Oi, 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 oi. Não, tem que Outro erro de perguntar? gravação. Não, se deu certo.